prática da terapia neural em gotas, mais uma vez juntos, temos o prazer de estarmos juntos. Eu sou o professor Joel Alves e trabalho com terapia neural, trabalho com a parte de odontologia, com a parte de ozônio, com a parte ligada à harmonização facial. Uma honra, um prazer ter vocês aqui. Eu vou pedir para a Isabela fazer uma pergunta para a gente, porque nós estamos no FAQ, no Frequently Asked Questions, nas perguntas mais frequentemente feitas em terapia neural. Pode falar, Isabela, qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: por que algumas pessoas não querem ser curadas? Ai, Jesus, essa é uma pergunta interessante. Porque, na realidade, a pergunta sobre cura fala muito da doença. E muitas vezes a pessoa se torna doença. E ela pensa que se a doença for embora, ela também vai. Vejo vários exemplos acerca disso, quando a pessoa diz assim: eu sou diabético, ou eu sou tal coisa, ou eu sou tal doença, eu sou celíaco. Doença celíaca agora já se confunde com a pessoa, ou seja, a pessoa tem a doença e ela é. Então fica uma confusão acerca do ser, estar, parecer, ficar, ter. Ou seja, os verbos transitivos direto e indireto, e os verbos de transição no português começam a se perder. Então, quando eu digo assim, eu sou tal coisa, é porque normalmente a minha personalidade não consegue viver mais sem essa doença, sem essa resposta, sem um anelo, sem um esteio, ou melhor, sem um aio. O aio é muito pior, né? Porque o aio é como se fosse o escravo, o servo. E normalmente existem dois tipos de ligação com a doença. Ou a doença é o aio, o servo, ou o servo é o próprio ser humano. Então muitas pessoas não querem se curar porque elas se confundem com a doença. A doença passa a ser um símbolo, a doença passa a ser um estandarte, a doença passa a ser um aio, ou a pessoa passa a ser um aio da doença. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo interessante de uma dentista que chegou no nosso consultório, acompanhando a filha dela, e nós perguntamos o que ela precisava. Ela disse que nada, e de repente a filha falou: ela não consegue enxergar direito, por isso ela parou de trabalhar em odontologia. E nós fomos e fizemos alguns pontos, como alguns gânglios do sistema nervoso autonômico, ela permitiu. Fizemos também os caninos, etc. E no final do tratamento, no final daquela consulta, ela estava lendo a revista Veja. E a revista Veja tem letras bem pequenas. Muito bem. Disse para ela: olha, é bom que você continue o seu tratamento, que você volte. E ela nunca mais voltou. Depois eu encontrei com a filha e perguntei: por que sua mãe nunca mais voltou? Porque ela quer ficar doente. A pergunta foi a seguinte: quando ela começou a enxergar, meu pai disse que ela tinha que voltar a trabalhar com ele no consultório. E com isso ela ficou extremamente triste, porque ela gosta da vida que ela leva. Ela não precisa trabalhar. E ela percebeu que, como ela enxergava, o marido não levava mais comida, o marido era menos carinhoso porque ela era menos doente. Menos carinho para quem é menos doente. Essa equação é uma equação que, infelizmente, ocorre o tempo todo entre os humanos. Por peninha ou por entender que a doença é um elemento que faz com que a pessoa se torne diferente das outras, nós, nesse mundo onde vivemos, muitas vezes precisamos das nossas doenças para termos os nossos relacionamentos doentes com outras pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas não querem se livrar da doença porque ela necessita do carinho de outros por ela ser doente. Obrigado, agradeço a oportunidade, espero ver vocês na próxima. Vão em paz, na prática da terapia neural em gotas, onde a gente sempre enxerga o que muitas vezes não está tão explícito. Vão em paz.